Hoje, a sexta-feira da Páscoa, a sexta-feira onde nós lembramos a morte de Jesus. Eu queria falar sobre esse dia, de como ele foi importante. Embora tenha algumas pessoas que falam, não foi nesse dia exatamente, nesse mês. Vou falar uma coisa, para de ser chato. Tem no nosso calendário uma data de lembrança da morte e da ressurreição de Jesus. Então não fique criando problema, foi esse dia, não foi. Esse é um calendário de lembrança. É um dia de lembrança. Mesma coisa que você faz aniversário num dia, mas você quer comemorar 2 dias depois, num domingo. Hoje é um dia de lembrança da morte de Jesus e nós temos que agradecer por ter um dia no calendário. Hoje é feriado no Brasil. Então, independente se foi ou não hoje, se foi nesse mesmo dia, nós lembramos da morte de Jesus. E isso já é uma bênção em nossas vidas. Então, tirando essa parte dos chatos aí, hoje é um dia de lembrança da morte de Jesus. Lá em João 19, vai falar sobre esse dia, sobre a sexta-feira da morte de Jesus. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar por que Jesus teve que morrer, se ele poderia se salvar. Eu vou falar o que significa quando ele diz está consumado. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Nós vamos refletir da importância desse dia na nossa vida. Mas antes, se inscreva aí no meu canal e curta esse vídeo. Lá em João 19, eu vou ler do 28 ao 31, diz assim: Pois, vendo Jesus que já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e bebedaram de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Então, esse texto, ele nos comprova que Jesus, ele morreu na sexta-feira, porque aqui diz que para que os corpos não ficassem no sábado, então pediram para quebrarem as pernas de Jesus, para quê? Para que Jesus pudesse morrer mais rápido. Eles não queriam deixar com que Jesus ficasse o corpo dele até o sábado, que o sábado era o dia de consagração deles, né? O sábado era o sábado da Páscoa mesmo. Então nós vemos aqui que realmente foi uma sexta-feira que Jesus morreu. E por que essa sexta-feira é tão importante? Porque tem um versículo que Jesus disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Por que Jesus fala está consumado? Jesus fala está consumado porque o plano, desde a fundação do mundo, era o Cordeiro de Deus vir ao mundo e se entregar. E quando ele diz está consumado, Jesus está dizendo, eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte no plano de Deus. E qual que era a parte de Jesus? Jesus, ele veio ao mundo, pregou o evangelho, falou do amor de Deus, fez curas, sinais, maravilhas, mas o mais importante, Jesus se entregou por nós. E você pode falar, eu não acredito tanto em Jesus e tudo mais, mas Jesus se entregou por você também. Tem um versículo que diz que Jesus ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Jesus entregou por você, se entregou por mim. Nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar isso. Jesus ele te ama antes de tudo. E tem alguns versículos que eu não vou ler todos aqui, mas diz que Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus foi zombado, cuspido, apanhou, as suas costas ficaram em carne e osso por ele ter sofrido chicoteadas nas costas. Jesus ele podia ele poderia não ter passado por isso, mas ele escolheu isso. Jesus ele tinha o poder para se livrar de tudo isso? Ele tinha poder. Nós vimos ele acalmar a tempestade, nós vimos ele curar enfermos, nós vimos ele ressuscitar o Lázaro, né? E Jesus ele tinha, mas ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder por amor a mim e por amor a você. Por isso que essa sexta-feira ela é tão importante, que ela é um marco da consumação do plano de Deus através de Jesus e de Jesus cumprindo plenamente a vontade de Deus. Outro detalhe muito importante aqui, quando Jesus morre e ressuscita, ele nos dá a oportunidade da vida eterna.
E você pode me falar assim, mas Wendy, outras pessoas morreram e ressuscitaram. E por que a morte e a ressurreição de Jesus ela é diferente? Nenhum daqueles que foram ressuscitados, vamos pegar o caso de Lázaro, nenhum desses casos, como o caso de Lázaro, eles tiveram poder para ressuscitar. Nenhum deles. As pessoas, Jesus orou, Lázaro ressuscitou, nós vemos Jesus ressuscitando uma outra pessoa, nós vemos no Antigo Testamento Elias ressuscitando uma pessoa, mas todas essas pessoas que ressuscitaram foi por uma oração, algo feito por alguém. Mas Jesus, ele é completamente diferente de todas as pessoas. Todas as pessoas morreram e não conseguiram vencer a morte, não conseguiram ressuscitar. Mas Jesus, ele tem poder sobre a morte porque ele mesmo venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele declara que ele tem poder sobre a morte. E agora, quando Jesus morre e ressuscita, nós temos esse mesmo acesso até Deus através de Jesus. É só através de Jesus, porque Jesus ele venceu a morte, Jesus ele venceu a cruz, Jesus ele consumou o plano de Deus para toda a história da humanidade. Então, que nesse dia nós possamos lembrar desse sacrifício. Hoje é sexta-feira e eu queria focar nisso. Amanhã, no sábado, eu vou fazer um outro vídeo, no domingo outro vídeo falando do sábado e do domingo. Mas hoje é um dia de nós lembrarmos do sofrimento de Jesus. Não com aquele sentimento de dó, não é isso. Mas com aquele sentimento de que ele sofreu, que ele fez tudo isso por amor a mim e por amor a você. E que isso não fique somente no campo das ideias, mas que isso produza mudança em nós, que nós possamos falar, Jesus me amou e eu tenho que amar Ele. Jesus me amou mesmo eu sendo falho, mesmo sendo pecador. Jesus me amou e se entregou por mim e sofreu e padeceu porque Ele me ama. E assim eu preciso amar Ele, assim eu preciso me entregar totalmente a Ele. E que essa lembrança não fique somente hoje, que todos os dias possamos reconhecer o amor de Jesus por nós, e o sacrifício dele naquela cruz. Amém? Se você foi abençoado, dê um gostei aí, um joinha, comenta e se inscreva no meu canal. E se você quiser algum assunto específico, comenta aí. Um abraço, Deus abençoe e feliz Páscoa.